Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Efésios capítulo 3, vamos ler a palavra de Deus e o versículo de número 20. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Fale aos nossos corações. O Senhor tem falado desde a primeira oração. O Senhor tem confirmado a Tua palavra através dos louvores. E nós pedimos ao Senhor que mais uma vez seja servido de nos agraciar com o maná do céu, com a Tua palavra, Senhor, que será pregada nesse momento. Fala conosco que estamos aqui, fala com os irmãos que nos acompanham pela transmissão, e não nos deixe sair daqui dessa noite sem a Tua bênção. Nós oramos e pedimos o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento, meus irmãos, e vamos dar aquela linda salva de palmas com glória a Deus e aleluia para Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu venho de uma família um pouco assim inusitada, pastor Maurílio. Eu digo inusitada porque a minha mãe teve filho único, né? Eu sou filho único da minha mãe, mas a minha avó teve 27 filhos. 27 filhos. É muito, né, irmãos? É muitos filhos. Eu tenho 3 e já acho assim, olha, suado, né? Imagina a minha avó com 27 filhos. E eu tive um colega que estudei com ele, cuja avó teve 21 filhos. É bastante também. Hoje é muito raro, né? Há uma mulher famosa aí na internet que tem 12, e às vezes eu acompanho lá as redes sociais dela e vejo comentários, o pessoal já apedreja, né? E eu pensei, se minha avó tivesse viva, coitada, ia ser linchada na internet. 27 filhos. Muito filho, né? Mas eu descobri uma história de uma mulher russa chamada Valentina Vassiliev, lá no século XVIII, que teve 69 filhos. 27 gestações. Eu ouvi alguém dizendo misericórdia. Né? 27 gestações. Eu até anotei aqui de tão curioso. 16 gestações de gêmeos, 7 gestações de trigêmeos e 4 gestações de quadrigêmeos. Na verdade, o marido dela documentou que ela teve 87 filhos. Só que por falta de mais documentos médicos na época, o famoso livro dos recordes, né, o Guinness Book, colocou apenas 69 que foram documentados pelos médicos da época. Agora pensa comigo, se Deus tivesse chamado essa mulher e tivesse dito para ela bem assim, olha, eu farei de ti uma grande nação, não seria uma surpresa para nenhum de nós, né, irmãos? Uma mulher tão fértil como essa, que teve 27 gestações, 69 filhos, 4 vezes quadrigêmeos, uma promessa dessa não nos assustaria se Deus dissesse, olha, farei de você uma grande nação. Seria muito fácil para eu e você acreditarmos em uma promessa dessa natureza. Porque seria evidente aos nossos olhos, né, presbítero Alvorino, que estava fácil demais de Deus resolver o problema. Uma mulher extremamente fértil. Só que não é isso que a Bíblia nos diz. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem aos 75 anos de idade, que já estava no processo da andropausa, né, porque as mulheres têm a menopausa, os homens a andropausa, chamado Abraão. E a sua mulher também já avançada em idade. E além de ser avançada em idade, a sua mulher era estéril. E Deus faz uma promessa para esse casal dizendo, eu farei de vocês não apenas uma multidão de filhos, mas uma multidão de nações. A promessa de Deus extravasava toda a lógica humana. Tudo que nós poderíamos pensar ou imaginar. Se fosse para minha avó, ficaria fácil aquela promessa. Se fosse para essa Valentina Vassiliev, ficava fácil aquela promessa. Mas um homem de 75 anos, casado com uma mulher quase da mesma idade, que também era estéril, contraria toda a lógica humana.
Mas o presbítero Tiago acabou de cantar a palavra que Deus estava confirmando ao meu coração, que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer realizar a sua palavra. Aleluia. Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer. E eu queria caminhar com você pela Bíblia um pouquinho. Vamos comigo lá para o livro de Gênesis, no capítulo de número 17. Só para os irmãos se situarem enquanto vocês procuram, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão aos 75 anos. No capítulo 17, aonde nós vamos ler agora, já fazia 24 anos, irmão Fernando, que Deus havia chamado Abraão. Mas se os irmãos forem ler o versículo anterior, no capítulo 16, versículo 16, Abraão tinha 86 anos. De 86 para 99, nós temos aqui 13 anos entre um versículo e outro. Quem está compreendendo diz amém. Tinha 24 anos que Deus havia feito a promessa para o João. Mais 13 anos de silêncio de Deus. Irmãos, quem aqui já passou pelo silêncio de Deus? Levante a sua mão, quem já passou pelo silêncio de Deus? Não é doloroso para nós? É tão gostoso, irmão, quando você vem no culto e ouve a palavra e Deus fala com você. É tão gostoso quando Deus usa o pastor no microfone para nos trazer uma revelação da parte de Deus. Eu me lembro de um dia que eu estava sentado com a minha esposa em casa e a gente estava tomando um café. Segura a Bíblia aberta aí em Gênesis 17. E eu estava sentindo umas pontadas assim. Eu disse, olha, eu acho que eu estou com algum problema no coração, alguma veia entupida, alguma coisa assim. E eu dei risada e falei, sabe de uma coisa, vamos tomar um café, porque eu acho que eu não vou morrer agora não, porque eu estou muito novo. Isso foi numa quarta-feira. Mas a dor persistiu na quinta, a dor persistiu na sexta, persistiu no sábado. Quando foi no domingo, eu estava ali tocando meu violãozinho no culto à tarde, e o pastor Ademar pregando a palavra. E de repente o pastor pregando a palavra, ele diz, olha, Deus me revela aqui um irmão entre nós, que você tem um problema de coração. Você está com veia obstruída e Deus quer te dar um livramento de infarto. Naquela hora eu levantei a mão, mas o pastor não olhava para lá, presbítero José Otávio, só olhava para cá. Eu falava, meu Deus, essa pessoa sou eu, mas o pastor só olha para frente, faz o teu servo olhar para cá, Jesus. E ele falou bem assim, eu não vou demorar, para você saber que é você, quando você vier aqui à frente, os irmãos vão assustar. Porque é uma pessoa assim que aparentemente não tem nenhum problema físico, nenhum problema de coração. E eu levantei a mão de novo, pastor Maurílio, e o pastor olhando para cá. Mas era Deus querendo confirmar a palavra através da revelação, amém, meus irmãos? Naquele momento o pastor disse assim, olha, é a sua última oportunidade. Para você saber que é você, você estava essa semana na mesa, comendo com a sua esposa. E você até brincou com ela e disse assim, eu não vou morrer agora não, porque eu sou muito novo. Mas Deus está te livrando da morte aqui nessa tarde. Quando ele falou aquilo, ele olhou para lá, eu levantei a mão e voltei para casa com a minha bênção. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus conhece-nos por dentro e por fora, louvado seja o nome do Senhor. Então é tão gostoso quando você está no culto e parece que Deus está direcionando a palavra para você, né? Mas tem dia que parece que Deus está falando com todo mundo. O irmão do seu lado chora, o do outro lado glorifica, o de trás levanta a mão, da frente dá glória a Deus, mas você não sente nada, porque parece que Deus não está falando com você. É o silêncio de Deus que nos prova, mas ainda que Deus esteja em silêncio, Ele permanece no nosso lado até nos dias difíceis. Até nos dias da luta. Deus estava provando, irmão Acácio, a fé de Abraão. 24 anos de promessa e 13 anos de silêncio. Mas olha só o que diz Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu fiquei pensando, por que, irmãos, Deus tem tantos nomes na Bíblia, é ou não é? Jeová Rafá, Jeová Shalom, e por aí vai, né? Tem até tantos hinos que falam dos nomes de Deus. Mas nesta ocasião, Deus se manifesta a Abraão pela primeira vez na Bíblia, como o Deus Todo-Poderoso. O que Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, quando eu te chamei, você tinha 75 anos.
A sua mulher já era velha também e o seu ventre estava amortecido. 24 anos se passaram e parece que a minha palavra não vai se cumprir, mas eu reafirmo para você dizendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso para cumprir a minha palavra. Aleluia. Então, às vezes, Deus nos faz promessas que quando nós olhamos, irmãos, parece que elas não vão se cumprir, parece que elas não vão se realizar, parece que é um sonho inalcançável da perspectiva do homem, mas Deus marcou essa quinta-feira para nos trazer aqui e dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso na sua vida para cumprir a minha palavra. Aleluia. Irmãos, eu imagino a coragem que isso deu para Abraão, para o Tiago. Senhor, eu achava que o Senhor já tinha esquecido dessa palavra. Tanto é, irmãos, que aqui no capítulo 17, no versículo 16, Deus diz assim: eu hei de abençoar a Sara, e vou dar para ela um filho. Eu vou abençoar e ela será mãe das nações, rei de povos sairão dela. E o versículo 17 diz: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos. Irmãos, da perspectiva humana, não tinha jeito de acontecer. Mas Deus não vê como o homem vê, meus amados irmãos. Aleluia. Nós cantamos aqui que Ele vai além da medicina. Então, quando o recurso da medicina para, o recurso do céu começa a operar e entrar em ação ao nosso favor. Então Abraão riu, irmão, Abraão não riu de incredulidade. Abraão riu assim: Senhor, será, Senhor, está grande demais esse negócio aí. O Senhor vai fazer tudo isso mesmo? E Paulo está escrevendo e dizendo: Deus é poderoso para fazer. Irmão, quando o anjo veio e trouxe a mensagem para Maria, ela também ficou duvidando: como que eu, uma mulher virgem, vou dar à luz um filho, sendo que eu nunca tive contato com homem? Sabe qual foi a palavra do anjo? A tua prima Isabel, que era velha e estéril, também está grávida, Maria, para você saber que para o nosso Deus nada é impossível. Então, meus amados, o impossível é para nós. O impossível é para o homem, mas nós servimos um Deus que para Ele fazer o impossível, o difícil e o fácil é a mesma coisa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então Deus começa a ratificar as suas promessas a Abraão. E sabe o que me chama a atenção? Que essa expressão Deus Todo-Poderoso vai acompanhar todos os patriarcas. Isaac vai se referir a Deus como Deus Todo-Poderoso. Quando Esaú perde a sua primogenitura, e Isaac envia Jacó a Padã-Arã para buscar uma esposa para si, ele diz: meu filho, que o Deus Todo-Poderoso te acompanhe. Aleluia. Olha que lindo, meus irmãos. Depois, mais à frente, Deus manda Jacó voltar para Betel e edificar um altar. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Ele volta para Betel, edifica um altar chamado El Betel, e naquele lugar, para dentro do João, Deus aparece para ele e refaz novamente a sua promessa. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez desesperançoso, talvez angustiado, talvez olhando e não vendo a luz no fim do túnel, mas Deus está reafirmando promessas para nós aqui nessa noite, dizendo: a minha palavra ainda está de pé. Aleluia. E lá ele aparece para Jacó e diz: Jacó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus estava dizendo? Eu ainda mantenho a minha palavra. Minha palavra está de pé. Anos mais tarde, Jacó já estava doente, irmãos, enfermo. Doente já. E de repente, quando ele sabe que José está chegando com os filhos Manassés e Efraim para serem abençoados, diz a Bíblia que ele dá um jeito ali. Sabe quando você vai visitar alguém doente e a pessoa faz aquele esforço, né, para se levantar e receber você? E ele se esforça e se apoia ali na cama. E ele começa a dar testemunhos para José. Ele diz: José, quando eu era mais novo, quando eu não estava doente, quando eu era jovem, o Deus Todo-Poderoso me apareceu.
E esse Deus me fez promessas. E ali, já no fim da sua vida, ele começa a abençoar os seus filhos, e ele vai abençoar Manassés e Efraim. E quando chega a vez de José, que é a vez também de Manassés e Efraim, ele vai dizer assim, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. E o meu pai Isaac me abençoou com muitas bênçãos, mas as bênçãos que eu impetro sobre vocês serão maiores do que aquelas que eu recebi. Irmãos, eu tenho certeza que aqui nessa noite tem mães sofrendo com filhos, tem pais sofrendo com filhos, marido sofrendo com esposa sofrendo com marido, uma luta na sua casa. Mas nesse momento Jacó ergueu a mão e mesmo doente, ele impetrou a bênção sobre a sua família, em nome do Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui nessa noite, e eu creio que esse mesmo Deus poderoso vai visitar a nossa casa, vai visitar o nosso lar. Quem crê nisso, levante a sua mão por um momento em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor vai visitar a nossa casa, visitar a nossa família. Mas Deus diz assim, eu sou poderoso para fazer. É difícil, irmãos, é difícil crer quando Jesus diz assim, o teu irmão há de ressuscitar, quando seu irmão já está morto há 4 dias, né? É difícil. Mas o Senhor diz, se creres verás a glória de Deus. Agora Paulo vai dizer assim, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quem de vocês aqui já foram surpreendidos por Deus? De você estar esperando uma bênção, né? E de repente a bênção vem, como diz o prefeito Vicente lá de São Paulo, um bitrem de bênção, né? Uma carreta de bênção. Você está esperando que Deus abra uma porta e de repente Deus abre um portão. Você está esperando que Deus faça só o básico, mas Deus é o Deus que nos surpreende, amém, meus amados? E mais uma vez eu volto para Jacó, porque lá no capítulo 48, Jacó está conversando com José, e de repente ele vê 2 crianças, e ele pergunta bem assim, ô José, quem são essas crianças? Meu pai, o senhor não sabe, esses são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Mas como assim, José? Eu não cuidava que eu veria a tua face, e agora eu estou vendo a tua descendência. Eu estou vendo os teus filhos, eu pensava que jamais, meu filho, eu veria o teu rosto de novo, mas Deus me fez ver a tua descendência. Sabe por quê, irmãos? Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz. Aleluia. Lá em 1 Samuel capítulo 9, no versículo 18, Saul e o seu moço encontram o vidente, o profeta Samuel. E quando Samuel vê ele, já diz assim, eis aqui diante do Senhor o seu ungido. E ele diz, por acaso você sabe onde mora o vidente aqui? Rapaz, o vidente sou eu que estou falando com você. E tem um detalhe, você estava preocupado com as jumentas do seu pai, que estavam perdidas? Não se preocupe com a jumenta, porque Deus não só vai devolver as jumentas do seu pai, mas também vai te colocar como rei sobre todo o Israel. Irmãos, como que isso acontece? O homem sai para buscar jumenta e volta ungido rei. Porque Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Talvez você veio aqui precisando de uma bênção para alguém da sua casa, da sua família, não sei. Deus vai alcançar essa pessoa, vai alcançar você, vai alcançar a sua saúde, vai alcançar o seu trabalho, vai alcançar os seus projetos, vai te dar vitória. Não é, irmãos? Jesus é maravilhoso demais. Agora, eu quero ler esse texto com vocês. Vamos lá para 1 Reis capítulo 3. 1 Reis capítulo 3. É um texto um pouco extenso. E quem não leu a Bíblia hoje vai pagar a dívida agora. Brincadeira. 1 Reis capítulo 3, quem achou diz glória a Deus. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, Deus,
pede o que quiseres que te dê. Vocês estão observando aqui que Deus é muito específico? Pede o que você quer. Sabe por que muitas vezes Deus não nos abençoa? Porque nem a gente sabe o que a gente quer, né? 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. É esse, né? Então, muitas vezes nós chegamos à igreja e oramos: Senhor, abençoa meu Pai, abençoa meu Deus, abençoa Jesus. E Jesus está olhando lá do céu dizendo: tá, abençoa o quê? Abençoa quem? Que tipo de bênção você quer? Irmãos, aquela mulher do fluxo de sangue, eu amo aquela história, porque a Bíblia diz que enquanto ela ia no caminho para encontrar Jesus, ela ia dizendo consigo: se eu tão somente tocar nele, curada eu irei ficar. Quando ela chegou até Jesus, ela já sabia o que ela queria, ela já sabia o que ela desejava. Bartimeu, o que tu queres, Senhor? Eu quero tornar a ver. Então enxerga, recebe a bênção. Então Deus não vai abençoar, irmão, quem não tem propósito. Lá em Atos 13 diz que as igrejas dos gentios serviam a Deus com alegria e com propósito de coração na presença do Senhor. Você só volta sem a bênção para casa hoje se você veio aqui sem propósito. Mas eu não creio que você saiu da sua casa uma quinta-feira, no meio da semana, depois de um dia de corrido, trabalho, cansado, enfrentou o trânsito aqui em vão, não. Nós estamos aqui porque nós temos propósito diante de Deus, e Deus também tem propósito conosco de nos abençoar e honrar a nossa fé. Louvado seja Deus. Pede o que queres que eu te dê. No versículo 6, eu falei errado naquela hora, né? 1 Reis 3, agora 6, diz assim: disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, Senhor, para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Olha só, segura aí. Tiago vai dizer assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então tem gente que pede, aliás, que não pede, e portanto não recebe porque não pede. Mas tem gente que pede e não recebe porque pede mal. E a Bíblia vai dizer: porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites e prazeres. Esse dia eu estava conversando com o irmão e disse bem assim: toda bênção que Deus nos dá é para derramar em outras pessoas. Toda bênção que Deus nos dá é para abençoar os outros. Você não percebe que Deus é assim? Deus é um Deus que se derrama em nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que nós recebemos o amor derramado pelo Espírito em nosso coração. Então quando Deus te abençoa, não é para você pegar a bênção toda para você naquela esfomeagem. Lá em casa eu tenho fominha lá em casa, né? A Raita ali, ela sabe, o Samuel. O Lipinho divide tudo. A Sarinha mais ou menos, ele até disse ali, ó, eu? Né? Ele está ouvindo a palavra. Tomara que ele aprenda, né? Mas irmão, aquele menininho ali, ele não divide nada. Ele é assim, ó, né? E tem crente que é Samuel. Eu tenho o maior prazer de dar uma bolachinha, de dar um docinho, de dar um salgadinho, mas ele não tem prazer em compartilhar. Tem crente que é crente Samuel, irmão. Ele só quer receber a bênção de Deus, mas na hora de compartilhar e abençoar os outros, ele não quer compartilhar a bênção que recebeu. Mas Deus não nos dá. Irmão, sabe o Mar Morto? Quem já viu as fotos do Mar Morto lá em Jerusalém? As pessoas boiando no mar, aquele mar cheio de sal, né? Sabe por que o Mar Morto é morto? Porque ele não se derrama. Ele não extravasa, tudo que vem para nele, e tudo que para nele ali também morre, não há vida lá.
Tem muito crente que é assim, a bênção de Deus vem e para nele, não se expande. Jesus diz assim, não, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. É a samaritana, irmão, que tem um encontro com Jesus. Senhor, me dá dessa água para que eu não precise vir aqui e voltar de novo. Mulher, eu não estou falando dessa água do poço de Jacó, eu estou falando da água que jorra para a vida eterna, então me dá dessa água. Aí a mulher, irmão, vai lá e prova da água. Depois que ela prova da água, ela corre lá na cidade e diz, olha, vem comigo porque eu achei o Messias. Vem comigo, vem comigo. É aquele crente que vem na igreja, ele visita a primeira vez. Deus alcança ele, ele recebe a bênção. Sabe o que ele faz? Ele convida mais um para a próxima vez. Aí, ó, o irmão Fernando e a irmã Adriana trouxeram a irmã hoje, amém? O que é isso? É compartilhando a bênção. Então, Deus deu sabedoria a Salomão. E quando nós lemos Eclesiastes no capítulo 12, ele diz assim, quanto mais sabedoria o pregador, se referindo a ele, aprendeu, tanto mais sabedoria ele ensinou ao povo. Porque Deus não nos abençoa para as bênçãos pararem em nós. Deus abençoa para a gente abençoar. Deus derrama em nós para a gente derramar. Deus compartilha conosco para a gente compartilhar. Amém, irmãos? Esses dias eu até falei com a minha esposa lá em casa. Eu falei assim, Deus tem nos abençoado tanto. Deus tem usado tantas pessoas para nos abençoar. E eu falei assim, mas nesse ano eu quero abençoar outras pessoas. Porque, irmão, ser abençoado é bom demais, pastor Maurílio. E a gente vicia, né, Frei Tiago? Então, irmão, quem gosta de receber bênção, diz amém. É coisa boa demais receber bênção. Mas às vezes nós temos que abrir a mão para abençoar. Que eu e você não sejamos um mamorto, irmão. Mas que eu e você sejamos fonte de água viva que jorra. Sabe o que significa? O pastor Maurílio encheu aqui agora o copo, né? Sabe o que é transbordar? É ir além da borda, é derramar. Irmão, eu creio que Deus vai nos abençoar tanto aqui hoje, que vai transbordar a bênção, amém? E vai alcançar a vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer bem assim, ó, com a consolação que nós recebemos de Deus, nós também consolamos aos outros, aleluia! Então, quer seja uma bênção material, quer seja uma bênção espiritual, ou em qualquer área da nossa vida, Deus não quer que a bênção para em nós. Deus quer que nós compartilhemos. Quanto mais o pregador recebeu sabedoria, mais sabedoria ele ensinou ao povo. Aí o versículo 11 diz assim, disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riqueza? Opa, Deus gostou, né? Irmão, vamos pedir Deus sabedoria para nós orar? Senhor, me ajuda a fazer pedidos sábios. Pedidos que vão honrar ao Senhor, que vão glorificar o seu nome, que vão abençoar a vida de outras pessoas. Ô Salomão, gostei do seu pedido. Você não pediu riqueza, você não pediu a vida de teus inimigos, que tem crente que gosta de fazer essa oração, né? A oração SL, salva e leva, Jesus, né? Salva e leva, oração SL. Você não pediu a vida dos seus inimigos, mas você pediu entendimento para ouvir causas de juízo. Agora, olha aqui, irmãos. Olha o que Deus diz. Eis que fiz, segundo as tuas palavras. Irmão, ele pediu sabedoria para quê? Só para julgar o povo. Só para entrar e sair. Só para lidar com as causas de justiça do povo. Ele não pediu para ser o homem mais sábio. Foi assim ou não foi que nós vemos? Ele pediu sabedoria. Mas para ser o mais sábio, ele não pediu. Mas olha o que diz a palavra. Eu te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Irmão, ele pediu sabedoria, irmão. Deus falou, vou te fazer o homem mais sábio de toda a terra. De tal forma que nem antes de você houve um igual, e nem depois de ti haverá outro igual. Mas a bênção não para por aí, irmãos, porque quando Deus decide abençoar o homem, Ele abre as comportas dos céus para abençoar, irmãos, Ele abre. E também até o que não pediste, não está escrito aí? Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além do que pedimos.
até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, que não haja teu igual de novo entre os reis por todos os teus dias. E tem mais, tem um bônus ainda. Deus sempre tem um bônus. Oh, glória a Deus. E se você andar nos meus caminhos, guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, eu também prolongarei teus dias, vou te dar vida longa. O homem pediu só sabedoria, mas depois da experiência com Deus, ele saiu sendo o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, e de lambuja ainda ganhou uma vida longa. Deus tem prazer em abençoar, meus amados, os seus filhos. Louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, o que impede muitas vezes de nós recebermos as bênçãos do Senhor? A nossa falta de fé. Mateus 13:53 diz que Jesus não fez muitos milagres em meio aos seus conterrâneos, porque eles não creram nele. Eles olhavam e diziam assim, eu vi esse menino crescer aqui, filho de José e Maria, comedor de arroz e feijão igual nós. Era assim que eles pensavam. Mas eles não sabiam que diante deles estava o próprio Deus em carne, o Deus Todo-Poderoso. E lá no Salmo 106 vai dizer bem assim, olha, Deus mandou maná do céu, Deus fez água sair da rocha, mas o Senhor queria abençoar ainda mais o seu povo. Mas a Bíblia vai dizer assim, mas por causa da sua incredulidade, limitaram o Santo de Israel. Preste atenção, Deus não é limitado pelo homem, quem está entendendo diz amém. Mas o que quer dizer ali é que Deus não responde à falta de fé, Deus responde à fé. Deus não responde à incredulidade. Tiago capítulo 1, no versículo 6, ele vai dizer bem assim, o homem que ora deve orar com fé. Porque o homem sem fé não espere que receberá do Senhor coisa alguma. Porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ora ele está crendo, ora ele não está crendo. Um dia ele está pegando o diabo pelo chifre, outro dia o diabo bate o pé e ele sai correndo. É o homem inconstante. E Deus diz, não é isso que eu quero. Peça com fé e eu te darei. Amém? Essa é a palavra. Agora, para nós encerrarmos, diz assim o versículo 21 de Efésios 3. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos comigo rapidinho lá para Gênesis 21, para nós já encerrarmos. Dizem por aí que quando o pregador fala que vai encerrar, a igreja não deve acreditar. Mas podem acreditar que nós vamos encerrar já, tá bom, irmãos? Gênesis 21, quem encontrou diz amém. E o Senhor, quem lembra lá do capítulo 17? Deus fazendo a promessa, reafirmando. Agora olha aqui. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua, faz questão de dizer, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara, não foi H, Sara, a estéril, a do ventre amortecido, lhe dera Isaque. Sabe o que significa Isaque? Riso. Quantas vezes nós choramos, né, irmãos? Diante de Deus na nossa luta. Quantas vezes, irmão, você está lá lavando louça e está chorando. Oh, Jesus, me ajuda, peleja pela minha causa, faz uma obra da minha vida. Quantas vezes, irmão, só você e Deus lá dirigindo o seu carro, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo as suas lágrimas. Eu imagino Sara chorando muitas vezes, o tempo passando e ela não vendo nada acontecendo. Mas agora chega Isaque e Deus coloca um sorriso nos lábios da sua serva. Só que o que mais me chama a atenção, que eu quero parar aqui com os irmãos, é no versículo 4, que dizia: Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Preste atenção. Deus foi fiel a Abraão. Mas Abraão também foi fiel a Deus. Deus tinha falado: eu vou fazer uma aliança com você. Todo homem que nascer de ti, ao 8º dia você vai circuncidar. Essa é a minha aliança na carne de vocês, a circuncisão.
É o símbolo da minha aliança, o símbolo do meu conserto. Deus foi fiel com Abraão, mas Abraão foi fiel com Deus. Irmão, Deus vai ser fiel contigo. Mas eu te pergunto, você vai ser fiel com Ele? Quando Deus te abençoar, você nunca mais vai voltar na igreja, vai voltar nessa porta? Ou você vai voltar aqui para dizer, o Senhor me deu vitória nesse lugar e me abençoou? Porque Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer, mas no versículo 21 ele diz, a esse pôs glória na igreja. Depois que Deus nos abençoa, nós não viramos as costas, nós voltamos à igreja para dar glória a Deus e para contar o testemunho da vitória. Deus foi fiel a Abraão, mas Abraão também foi fiel ao Senhor. Lá em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos, irmãos. Vai e apresente ao sacerdote, os 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer para Tiago? Um só. E até hoje é assim, né? Quantas pessoas Jesus já curou nesse lugar, irmãos? Às vezes eu falo como pastor lá no estúdio bem assim, ó, se todas as pessoas que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus abriu porta, estivessem congregando conosco, e eu não estou dizendo que quem é abençoado aqui tem que congregar aqui, quem está entendendo diz amém? Eu estou falando de pessoas que vêm e nunca mais nem se lembram nem de Deus. Quem está me entendendo? Se todas essas pessoas ficassem firmes na fé, nós teríamos que triplicar o tamanho desse lugar, né? Porque quantas almas, quantas pessoas foram abençoadas? São pessoas que recorrem a Deus no momento da prova, no momento da luta, mas depois que Deus abençoa, irmão, ó, casca fora, como dizem na minha terra. Não quer saber mais de Deus. Só que um samaritano voltou para agradecer. E eu vou te dizer, o que acontece com quem volta até Jesus com um coração grato? O homem tinha acabado de receber a cura da lepra. E no versículo 17 de Lucas 17, Jesus responde, não foram 10 os limpos? E onde estão 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia! Irmão, Jesus manda ele ir para o sacerdote, porque diante do sacerdote, irmã Adriana, ele tinha que ser declarado limpo, curado. O sacerdote declarava a cura. Você já pode voltar para o meio do povo e viver a sua vida normal. O sacerdote declarou todos os 9 limpo e curado, mas aquele que voltou para agradecer, Jesus declarou ele salvo, com seus pecados perdoados. A tua fé te salvou. Ô irmão, Jesus tem mais do que a cura para te dar. Jesus tem mais do que a porta aberta para te dar. Jesus tem mais do que a vitória para te dar. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer te salvar. Ele quer te dar uma nova vida. Sabe o que Jesus faz com quem volta e agradece? Ele faz a obra completa. A sua fé não só te curou, mas a sua fé te salvou. Ele já te abençoado e abençoou ainda mais. Deus é generoso, né, irmãos? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.